A todas as periferias, é tudo nosso, parceiro. É só chegar. Planaltina, Ceilândia. Só curto que é bom, danada. Planaltina é meu lugar, pois tem rap. Na Ceilândia tô em casa, pois tem rap. Tô de boa onde for, se tem rap. Aí já vou, meu sangue bom, momento o som pra mim tá bom. Só curto que é bom, o rap que é bom. Seu amigo cospe chumba. Só curto que é bom. É nós por nós, é nossa cara. Só curto que é bom. No tiroteio a bala zoa, Só Joe. curto que é bom. É só as festas na quebrada. Só curto que é bom. Mas na humildade é nós que zoa. Só curto que é bom. O microfone é nossa arma. Só curto que é bom. Periferia aí, vamos pra nós mesmo. Rua é nóis. Escola Tomei aberta. um soco do sol na cara, meu despertador natural. Lavei o rosto, saí pro quintal. Cansei de telejornal de sangue, carne espirrando. Pensei em fazer uns versos. Nós. Salve, salve, rapaziada, salve! Isso é Escola Aberta para a Cultura Urbana. Eu sou o Renan Inquérito. Tô aqui hoje, tenho a honra, a moral, o prazer de entrevistar, trocar uma ideia com o grande Tony C. Escritor, editor, livreiro, livrista, porque livra, né? Livra com a literatura, com a leitura, com a literarrua. Tony, seja muito bem-vindo, certo, meu irmão? Como é que essa tal de literatura chegou na sua vida? Conta aí pra gente. Cara, muito satisfação total estar aqui. Muito... Queria que a literatura tivesse chegado pra mim desse jeito que você me apresentou, mano. Tá ligado? Com todas essas pompas, desse jeito, tocando uma música, falando a nossa língua. Mas, infelizmente, não foi assim. Foi na escola. Mas a escola que eu estudei não era aberta. A escola tem mais grade do que livro. Então, nessa escola que tem grade curricular, essa escola que aprisiona o saber, ou pensa que aprisiona o saber, a literatura foi uma coisa que me fez ter ódio dos livros. Porque chegou como um puxão de orelha. Chegou com a proposta da gente... Castigo, né? Como castigo, exatamente, bem colocado. Como se fosse um castigo. Mas, ainda bem que existe um negócio chamado rap. Esse bagulho, chamado hip hop, foi verdadeiro livro, a verdadeira escola que falou, vai ler, vai se informar, vai saber conhecer sua história, saber de onde você vem, conhecer seus antepassados e, com isso, você vai ter possibilidade de, em 2021, nesse momento que a gente está vivendo de caos, poder estar aqui falando de livro e de literatura com a mente aberta. Que da hora, mano. Inclusive estamos ainda, infelizmente, vivendo aí uma pandemia, por isso que nós estamos aqui com álcool em gel, né? Todo afastamento, certo? Queria poder chegar dando um abraço no Tony, mas aí a gente tem que só dar aquele soquinho ali, né? O Emicida fala isso, ele fala, né? Nossos livros de história foram discos, né? E eu acredito muito isso, né? Que vários discos, não só de rap, de música em geral, são como verdadeiros livros de história. E Sim. vários MCs são também como grandes escritores, grandes griots modernos, né? O que você tem a dizer isso? O que você acha disso, né? Total. Começo pela pessoa que está na minha frente aqui, Renan Inquérito. Eu sei que eu sou entrevistado aqui, mas, Renan, você faz parte de uma geração, nós fazemos parte de uma geração de autores que se autopublicavam na periferia, né? E o rap possibilitou isso. Foi através do hip hop, através do Racionais MCs, através da informação que vem pela música, pelas caixas de som, que a gente começou a produzir a nossa própria literatura, porque rap é ritmo e poesia. Então a poesia já estava lá, a informação chegou antes da internet. As pessoas pensam que foi o Facebook, as pessoas pensam que são as redes sociais que deram a possibilidade de a gente compartilhar. O botão compartilhar não foi criado pelo Facebook. Compartilhar a gente já está fazendo aqui agora, no analógico. Não precisa do digital para isso. E o hip hop é a internet a carvão, já dizia um jornalista de Minas Gerais, que dá essa possibilidade de essa voz que a gente tem hoje, de estar dialogando com as pessoas, esse poder da minoria, o poder que, na verdade, é a maioria, né? Como já diz Richard Santos,
a maioria minorizada, os pretos, as mulheres, as pessoas nas periferias, elas têm uma verdade incrível, é o verdadeiro motor desse país. Apesar disso, a gente não tem espaço em lugar nenhum. A gente não se reconhecia nos livros. A gente olhava os livros e aquilo não falava com a gente. Então, hoje, graças às nossas ações, que a gente conseguiu fundir livro com rua, e é por isso que a gente tem esse movimento literário, que a gente chama de Literarrua, que faz essa fusão mesmo e vai com os dois pés nessa linha. Eu ia até perguntar isso para você, né? Qual foi o momento que você juntou literatura com rua? Mas, antes disso, eu queria aproveitar esse gancho que você falou, né, da história, porque diz, né, a frase que um povo sem história, né, é um povo sem cultura, é um povo sem memória. Só que nós sempre participamos da história como coadjuvantes. Nós nunca fomos os escritores, os protagonistas. Nós nunca tivemos a pena, o poder da caneta nunca teve na nossa mão, né? Nunca tivemos editoras, né? E nem gráficas para imprimir os próprios livros. Então a gente tinha que, né, pedir, pelo amor de Deus, para uma editora nos publicar, quase que por piedade, né? Era uma coisa assim. E aí eu fico pensando, tem um poema do Binho, né, o Binho, grande Binho, salve sarau do Binho, né, um dos primeiros saraus do Brasil. O Binho diz assim: e se os guaranis, kaiowás, os índios, e se eles tivessem a editora deles? E se eles tivessem o cartório deles? E se eles tivessem o STF deles? E se eles tivessem a universidade deles, né? Porque, na verdade, o nosso povo, eu falei aqui dos índios, vamos falar do povo negro, vamos falar do povo da periferia, é um povo que tem muito a ensinar, mas nunca teve uma editora, nunca teve uma universidade, nunca teve uma voz, né? E aí isso tem mudado, ainda bem, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, né? De como essas pessoas que sempre foram coadjuvantes tomaram ali as rédeas da sua história, né? Até falo aqui nesse livro, se a história é nossa, deixa que nós escreve, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Pode crer. Como eu disse, na escola, a gente olhava para os livros de história e aquilo a gente não se reconhecia ali. Isso mudou, ainda bem, vem mudando. Ainda tem muito para avançar. Mas a gente não se reconhece nos livros e os livros não contavam a nossa história. Só existe uma página onde o livro de história da escola tem alguém que parece comigo, parece com as pessoas que estão aqui, parece com você, parece com nós, parece com o povo brasileiro. Sabe qual é essa página? É a página onde tem uma pessoa que está nua, amarrada num tronco, sendo chicoteada. Essa é a única página que eu, de certo modo, me reconheço. E eu não sei qual é o nome dessa pessoa, eu não sei o que ela fez para ela estar sendo punida, eu não sei a história dela, mas da princesa a gente tinha que saber tudo. Então, isso nos afasta, porque essa realidade não nos representa. Graças a Deus, e graças à luta, hoje a gente tem a Lei 10.639, a gente tem avanços, a gente tem muita publicação da população brasileira, muita publicação indigenista, muita publicação. As mulheres é um grande fenômeno literário. A população negra cada vez mais passa a ser reconhecida desde a capa do livro. Porque quem disse que a gente está condenado a ser sujeito de nota de rodapé nos livros de história? Então, a gente transformou isso, colocando a cara desde a capa. Por exemplo, um grande fenômeno literário é o livro da Michelle Obama. Hoje saiu o livro agora do próprio Barack Obama. E é interessante, inclusive, a gente está gravando aqui, quem diria que a gente estaria em Brasília? Hoje é dia 12 de setembro, né? Ontem completou 20 anos da queda das Torres Gêmeas, né? 11 de setembro. E engraçado que há 20 anos atrás, era o meu primeiro trampo, ganhava muito mal e ficava muito tempo. Eu morava em Carapicuíba e trabalhava no Brás. É assim, a distância, em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. A distância é de mais ou menos
umas 2 horas só para ir, para começar a trabalhar. E eu trabalhava carregando caixa. E depois, quando terminava de trabalhar, eu voltava mais 2 horas, 4 horas só na condução. E tinha que fazer alguma coisa. Não tinha internet, não tinha celular, smartphone. Ainda bem também. E o trem, que era o transporte, foi a minha verdadeira sala de aula. Ali eu passei a comprar livro no sebo por R$1. Às vezes tinha de 50 centavos, mas era mais difícil de conseguir. Ia a pé, uma parte do caminho, para economizar um tanto ali da condução. Comprava o livro no sebo e ia lendo no trem. 4 horas, mano, dentro da condução, eu lia tipo 5, 6, 10 livros por semana. Então, consumia muita literatura, com gente vendendo amendoim, com marreteiro, enfim, naquela loucura, naquele salseiro, de pé, sem ter onde sentar. E isso foi minha universidade, de certo modo, também. Pensar que 20 anos depois, a gente estaria aqui na capital do país, falando de literatura, você me apresentando como escritor, como editor, porque não existiam os caminhos, a gente foi lá e construiu. Então, a gente tem as nossas publicações, porque a gente fez essa história, né? Essa história é nossa, desde que nós escreve. E você que usa o busão como biblioteca, o trem, o metrô, né? Quantos e quantos livros não foram ali lidos, absorvidos nesses trajetos até o trabalho, até a escola, até a faculdade, né? Muito disso se perdeu depois da invenção do smartphone ou dos aparelhos portáteis de música, né? Uma outra relação. Hoje, cada um dentro do seu fone de ouvido, né? Do seu mundo. Verdade. Mas os livros eram os nossos fones de ouvido, né? Onde a gente se trancava ali, mesmo estando num ônibus ou num trem lotado, com gente anunciando amendoim, água, bala, pregação e tudo isso, e a gente ali. Quando abria o livro, era como se colocasse um fone de ouvido, entrava num portal, né? Sim, sem dúvida. E, de certo modo, a gente não é contra o smartphone. Ainda bem que tem. Ainda bem, é da hora a tecnologia, a gente curte também. Só que a gente não pode. Que adianta a gente ter telefones inteligentes e ser burro? Então, a gente precisa também colocar no modo avião e viajar com a literatura, porque certas conexões no nosso cérebro só se forma com a leitura. Então, um certo raciocínio, certo desenvolvimento, você forma com a leitura. Em compensação, também certas conexões ou certos curtos-circuitos no nosso cérebro só acontece quando a gente está ali, girando aquela timeline, procurando alguma coisa, parece que a gente vai encontrar um tesouro no final dessa timeline. Não tem fim. É um poço sem fim, a gente não acha, o tesouro não está lá. É a Caverna do Dragão, aquele desenho, né? Isso. Quando você vai não tem saída no bagulho. E não chega, né? Agora sim, agora voltando sobre esse lance de juntar literatura com rua e tal. Bom, para quem não sabe, o Tony é o criador, o fundador, o presidente, né? O mano que está à frente da Literarrua, né? Que é uma livraria, que é uma editora, que é uma grande incentivadora, incubadora, fomentadora, né, de talentos literários. É uma editora independente, né, num país em que se lê tão pouco, ou pelo menos que se diz, né, que o cidadão lê pouco. E aí você junta literatura com rua, cria a Literarrua. Eu queria que você contasse um pouquinho para essa rapaziada aqui o que é a Literarrua, falasse um pouquinho dela, fica à vontade. A Literarrua é tudo isso que você falou, com muita generosidade e mais um pouco, né? Porque a nossa luta é vasta, imensa. Levar a literatura a fazer com quem está me vendo do outro lado da câmera pare um momento do dia para ler. Não é fácil. Então é uma luta cotidiana, é uma luta que a gente trava com a gente mesmo. Tem hora que tem que desligar o computador mesmo, desligar a televisão, desligar o celular, desligar do mundo e mergulhar em alguma coisa mais profunda, num raciocínio mais avançado. E a leitura proporciona isso, tanto quanto a meditação, tanto quanto outras possibilidades, um bom diálogo, um bom papo, né? Então é fundamental. E a Literarrua surgiu como esse braço, como esse QG. Era um coletivo de autores que se reuniram,
de certo modo, você sabe que você tem culpa no cartório, porque eu era um desses autores que se autopublicava na periferia, como tantos outros desses saraus todos que se espalharam a partir do Sarau do Binho, como você citou, Sarau da Cooperifa e tantos outros. Mas teve um momento que eu estava construindo um livro que eu não tinha escrito. E demorou um pouquinho para mim perceber assim. Pô, Tony, você me ajuda aqui a fazer o livro e tudo mais. Isso você que me pediu. Então, quando a gente estava construindo ali o Poucas Palavras, de certo modo ali eu estava deixando, tá até aqui, ó, para a gente apresentar para as pessoas e mostrar o quanto nossa história é real e concreta. Então, esse pequeno grande livro foi um momento da mudança de chave, quando eu percebi que eu não era mais um autor me autopublicando, eu deixava de ser esse autor para virar um editor. Deixei de ter um poder para ter 2 superpoderes na periferia, de poder não só produzir a minha própria literatura, dar vazão a ela, e, mano, quando a gente encontra uma solução para um problema coletivo, a solução só vem no coletivo também. Então, a solução passou a ser compartilhada com muita gente e a gente não parou mais de publicar livro de lá para cá. Louco, muito legal, muito legal. Bom, a Literarrua publicou vários livros, foi parceira em outras publicações. Você poderia, eu sei que são vários, né, que não dá para citar todos, você poderia falar pelo menos alguns aí, depois a gente pode até falar sobre, inclusive, a biografia do Sabotagem, né, que é um dos livros que a Literarrua produziu, aí você pode até falar mais a fundo, mas eu pensei de você falar um pouquinho para a rapaziada, um apanhado, assim, né? Mencionar alguns autores. Mencionar que alguns autores, para quem está assistindo aqui depois poder, inclusive, procurar, né, porque tem muita coisa na internet, né? Então, é engraçado que eu imaginava que para você virar escritor, você primeiro tinha que morrer. Começa por aí. Porque a gente só lia livro de autor morto. Então, quando a gente fala autor, cita alguns autores aí e tal. Você é um autor. Eu sou um escritor da periferia também, como alguns que a gente lançou ali na Literarrua, como Dona Jacira, uma senhora do Cachoeira, como Leandro, que também é do Cachoeira, filho de Dona Jacira, mas vocês devem conhecer pelo nome de Emicida, ou o livro do Rashid, que a gente distribui por lá. Enfim, é vasto, é muita gente que a gente passou a publicar. Deixa eu lembrar aqui se tem mais gente. Eric Marque, Gaspar Zafka Brasil. Enfim, é muita gente que a gente passou. Nelson Triunfo, junto com Gil Ponês, né? Nosso parceiro que hoje está no Japão, mas escreveu uma biografia do grande pai do hip hop, que morou em Brasília, inclusive, né? Sim, morou. Então, é muita produção. A nossa demanda, a gente faz muito e não dá conta de atender toda a demanda que existe, tanto de autores como de um outro elo. E esse elo eu peço muito para quem está me vendo agora, o pessoal do Projeto Escola Aberta, que abra a cabeça e abra um livro também, porque só faz sentido a gente produzir essa literatura, só faz sentido, dá muito trabalho fazer livro, dá muito trabalho escrever. É uma vida que a gente se dedica para colocar nossa ideia no papel. E isso só faz sentido quando tem alguém do outro lado que abre o livro, abre a cabeça, abre as ideias e começa a ler. Então, por favor, leia, porque ler é fazer o nosso trabalho ser vivo, né? A literatura é estar viva. Você falou isso, eu lembrei aqui da epígrafe desse livro, né? Poucas Palavras é um livro que já tem aí 10 anos, e aí eu escrevi assim na epígrafe. Continua atual. Eu escrevi assim na epígrafe. Esse livro é dedicado a todos aqueles que tiveram a coragem, pelo menos alguma vez na vida, de fazer o improvável, desligar a TV ou o computador e abrir um livro. Porque, não por acaso, o movimento de abrir um livro é como o movimento de abrir os braços, é como o movimento de abrir as asas, é como o movimento de abrir janelas, né? Então, abra um livro, né? Abra a cabeça, abra um livro. Abracadabra, como se fosse uma palavra mágica aqui. Abracadabra, abra a cabeça, abra um livro, certo? E abra a escola, e que a escola esteja aberta, né, para a cultura urbana, para o hip hop, para a literatura. E falando em hip hop, né, em literatura,
Só aproveitando a deixa, já que você recitou, acho que é um bom exemplo. Para quem acha que livro é uma coisa chata, acha que o negócio não tem fim, é muita coisa escrita, como dizem por aí, poucas palavras, desde o título, desde a provocação que vem do título, que vem da poesia que surge no poesia de Twitter, né? Poesia de smartphone, poesia rápida, assim. Mano, você não está acostumado a ler, eu sei que tem uma hora que chapa a cabeça, a gente começa a embaralhar as letras, a gente começa... Meu, o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo. Primeiro, se a gente se reconhece na história, se a gente se reconhece na linguagem, o livro passa a fazer sentido. O livro passa a fazer parte do nosso mundo. E Poucas Palavras vai muito nesse sentido, de ser frases curtas, poesias curtas como essa que você acabou de ler. E, lê uma página por dia. Faz esse favor para nós. É isso, é isso. Mano, eu queria muito que você falasse sobre uma das grandes publicações da Literarua, que é a biografia do Sabotagem. Para quem não sabe, o Tony, através da Literarua, fez a biografia do grande maestro do canão, o nosso eterno Sabotagem, um dos maiores rappers que o Brasil já teve, que foi para as telas de cinema, que morreu, infelizmente, de forma violenta e precoce, antes dos 30 anos, no auge da sua fama. E é assim, é a única biografia de um rapper escrita até hoje. Não é qualquer rapper, também não é qualquer biografia, e nós estamos aqui com o biógrafo do Sabotagem. Eu queria que você falasse um pouco desse livro, do processo, dos desdobramentos, das curiosidades, né? Para a rapaziada que está aqui, que conhece, ou que já ouviu falar, ou que vai procurar algo sobre o Sabotagem, né? O Maurinho do Canão, grande maestro Sabotagem. É interessante, né, que a gente tem uma cultura, o movimento hip-hop, que é tão rico e nos proporcionou gerar tantos autores, né, oriundos aí do hip-hop, o próprio Rashid, Emicida, como a gente citou, aqui de Brasília, Gog, é um dos primeiros escritores de rap, o cara que saiu do rap e passou, aliás, sem deixar o rap, passou a publicar também em livro, porque a poesia dele já é uma literatura, com certeza. Renan Inquérito, Gaspar Zafka Brasil, enfim. Todo esse pessoal, o Sabotagem dizia, né? Todo rapper será livro também, né? Escreverá livro também. Então, Sabotagem é esse cara mágico que, com 2 anos de carreira ele teve. Em 2 anos de carreira, às vezes a pessoa não gosta muito de rap, não entende muito, acha meio agressivo e tal, mas conhece o Maurinho do filme Carandiru, do filme O Invasor, sabe? Quando fala, não, aquele neguinho lá que tinha um cabelo espetado para cima, já sei de quem você está falando. Então, Sabotagem, ele extrapola o mundo do rap. Em apenas 2 anos, ele passou a construir filme, 2 discos, um disco ele deixou póstumo, né? Só foi apresentado depois da morte dele, da morte trágica dele, um livro, um disco que é um hit, e ele também é protagonista, além de história em quadrinhos e tantas outras coisas, ele é protagonista também da primeira e única, até hoje, salvo engano, biografia oficial, uma biografia definitiva de um rapper brasileiro, porque o hip-hop é tão recente que não tem uma outra biografia. Tem a biografia do Nelson Triunfo, que é a biografia de um dançarino, de um breaker. Tem a biografia, tem muita autobiografia, DJ Rafa tem uma autobiografia e tantos outros. Eduardo tem um livro de pensamentos, de ensaios. Enfim, muitos rappers passaram a escrever, MV Bill. Agora, a Sabotagem é a primeira, única, infelizmente, porque a gente precisa ter mais. Precisamos ter mais referências bibliográficas, mais registro da nossa história. Então, espero que a gente tenha muitas outras publicações biográficas de outros rappers, de outros DJs, MCs, b-boys, grafiteiros, né? É necessário. Essa história é nossa desde que nós escrevemos. Vamos escrever nossa história. É isso, né? E então, o Sabotagem, infelizmente, não teve a oportunidade de escrever um livro, né? Certamente escreveria algum livro
se continuasse Mas escreveu a vivo, própria né? história, né? Escreveu uma história linda, assim, artisticamente, culturalmente. E você nos deu esse presente, né, de registrar essa história em um livro, né, de várias páginas, que conta, inclusive, muitas coisas antes da carreira artística, né? Você fala da infância do Sabotagem, Sim. você fala do período Porque é a dele- biografia do Mauro Mateus dos Santos. Entendi. E antes dele ser Sabotagem, ele já era o Maurinho do Canão, ele já era aquele moleque levado, que gostava muito. Você até chamou a atenção agora um pouco antes no camarim, nos bastidores aqui, dizendo que ele tinha todas as notas vermelhas no boletim, né? A exceção é português E educação artística. e educação artística, porque É. ele já escrevia, ele já era um caneta, como a gente chama no rap, né? Já metia a caneta ali na hora de desenvolver as ideias e já gostava de arte, sempre foi um artista único, assim, como poucos. Muito, muito legal. O Tony está falando isso porque no livro, na biografia do Sabotagem, ele conseguiu vários documentos assim que nem eu acho que nem a família tinha, né? Por exemplo, ele conseguiu o boletim do Sabotagem, né? O boletim de nota, escolar. boletim escolar, nem sei como chama isso hoje. Gente, vocês que estão assistindo a gente em 2021, né? Na nossa época chamava boletim escolar, vinha as notas e aí tinha nota vermelha e nota azul. E no livro, eu lendo o livro, vendo o boletim, o Sabotagem só tinha nota vermelha e a única matéria que ele tinha nota azul era educação artística, né? Ou seja, artes e língua portuguesa, né? Acho que porque tinha ali redação. Então, vendo aquele boletim do Sabotagem, ainda criança, né? Você já vê que ele tinha um perfil de ser um cara das artes, de ser um cara da escrita, né? Então a importância de ter isso documentado, né? Então, muito obrigado por nos brindar com essa biografia, Tony C. Viva a literatura, viva a Literarua, viva a Sabotagem, viva o hip hop, né? Viva a Escola Aberta para a Cultura Urbana, né? Eu até tô com essa camisa bonitona aqui, certo? Ó, dá um close na minha camisa. Aí. Da hora, da hora. Agora, e atualmente? Como é que estão os projetos da Literarua atualmente? O que é que vocês têm publicado? Você podia dar algum spoiler aí para a rapaziada de algo que vai vir? Alguns lançamentos recentes? Tem algum que acabou de sair do forno, que está quentinho aí? Como é que é? Opa, achei que não ia perguntar. Tem sim, tá até pegando fogo aqui, porque ontem foi a sessão de autógrafo com o autor. O autor é estranho e o autor é anônimo. O livro chama Caro Estranho. É um grande livro que é... Vamos mostrar aqui, ó, para a câmera, Consegue? aqui, ó, para aquela ali, ó. Opa, consegue aqui? Cara Estranho, você me escreve, eu faço o melhor que puder. É um livro de um autor anônimo, ninguém sabe quem é essa pessoa. E ele troca cartas pela internet com outras pessoas também anônimas, também desconhecidas. E é impressionante o quanto essas pessoas que não se conhecem na vida real trocam confidências. Então, o livro, no final das contas, tem muita profundidade, fala muito sobre a alma humana, muito sobre descoberta e relacionamento entre pessoas, relacionamento amoroso, brigas, e fala muito sobre algumas epidemias, infelizmente, epidemias que se espalham hoje, epidemias modernas, como ansiedade, depressão. Então, esses temas profundos, tema de autocuidado, o livro aborda de maneira genial, através da literatura, porque a literatura também tem essa faceta de ser uma espécie de terapia. Existe uma ciência chamada biblioterapia, sabe? Que você utiliza os livros como uma forma de você estar conversando com você mesmo, com seus pensamentos, e conseguir se descobrir seu potencial e também manter uma relação saudável com a sua mente, porque a síndrome do pensamento acelerado que a internet nos causa é uma verdadeira epidemia, uma verdadeira síndrome que afeta sobretudo a juventude, que já nasceu com chip implantado, é maneira de dizer, é uma metáfora, mas, de certo modo, já nasceu muito acelerada, é muito inteligente, muito esperta, mas também, às vezes, tem dificuldade de ouvir, prestar atenção, trocar uma ideia com mais calma, sem parar e ficar checando toda hora as mensagens. Então, é necessário também te desenvolver uma linha de raciocínio, às vezes, um pouco mais lenta.
E ele faz isso com cartas, de maneira muito curta, muito objetiva, uma literatura que eu recomendo, vale a pena. Sabe que você estava falando aí de carta, né? Para quem está assistindo hoje isso... Vale a pena explicar. Hein? Pode parecer, né, carta é uma coisa muito antiga, né? Porque hoje em dia nós temos e-mail, WhatsApp e várias formas de se comunicar, mas é muito louco de você pensar que as cartas, talvez, foram o primeiro gênero literário que existiu, né? Então você tem cartas famosas, como a carta de Pero Vaz de Caminha, quando chegou aqui e mandou para o rei de Portugal, e várias cartas, como a carta de Getúlio Vargas, e desde cartas para o Papai Noel até cartas de soldados na guerra, e tem muitas histórias que surgiram a partir de cartas. O próprio Romeu e Julieta, né, de Shakespeare, que é a história de uma carta que nunca chegou, de dois amantes, de dois namorados que se suicidaram porque um escreveu uma carta para o outro combinando de fugir, só que a carta do um não chegou e do outro não chegou, e um achou que tinha abandonado. Então a importância de quando a informação chega, né? Cartas colocadas em garrafas, né? São várias as histórias, né? Existiam os pombos correios até que levavam as cartas. Então a carta faz parte da história da escrita da humanidade, né? É importante resgatar isso, Sem dúvida. Eu achei que você ia explicar o que é carta para o pessoal. Acho que vale a pena explicar. Carta é basicamente um WhatsApp impresso, que a gente escreve usando uma coisa chamada caneta. Então, carta é uma forma muito saudável de você dialogar, se comunicar. E vale a pena. Correio continua existindo, selo continua existindo. Você pode trocar carta e certamente tem um charme. É uma comunicação diferenciada e mais profunda. Realmente tem um tom literário, com certeza, também é literatura. Não à toa, alguns vestibulares adotam o gênero carta como um gênero na hora da redação, né? Você pode escrever uma dissertação e também pode escrever uma carta. Eu estou vendo aqui, eu estou vendo aqui um outro livro. O que é esse aqui, esse outro aí? Mostra para a rapaziada aí, mostra aí. Aqui é a prova de que literatura não precisa de ser chata. Estamos aqui com outro lançamento também. Mostra ali, para essa câmera aqui, ó. Aqui. Só agradece. Tiago Ventura. Tiago Ventura esteve em Brasília recentemente, fazendo um stand-up, uma apresentação de stand-up para dezenas de milhares de pessoas a céu aberto. E essa é o lançamento nosso, é o lançamento da Literarua, é o lançamento de Tiago Ventura. E tem prefácio de Sérgio Vaz, tem uma porrada de gente participando. E Tiago Ventura é esse grande fenômeno, né, da internet, de se comunicar, do stand-up, do humor, que leva a quebrada para dentro do humor. O humor sempre foi nós, né, nós da periferia, nós da quebrada, sempre fomos os escadas da piada. E ter um cara como o Tiago Ventura, de maneira genial, de maneira criativa, apresentando isso virar um livro. O livro, inclusive, ganhou o prêmio de melhor texto de humor, né? É a prova de que o stand-up também é um gênero literário, pode se tornar, e ele faz isso de maneira grandiosa, com seu espetáculo Só Agradece. Eu que só agradeço o Tiago Ventura por nos dar a honra dessa publicação. A gente que só agradece o trabalho da Literarua, só agradece sua participação aqui no projeto Escola Aberta para a Cultura Urbana, né? Você falou aí de stand-up. De certa forma, essa entrevista, esse bate-papo aqui é um stand-up, onde a gente está trocando ideias, né? Então, a base do freestyle, né? Tudo freestyle, de improviso. Né? E assim, como é um stand-up, né? Improviso, vale. Eu queria saber de você, você tem alguma coisa que de repente eu não perguntei, que você gostaria de falar para a rapaziada do projeto Escola Aberta, alguma outra coisa aí, o que está por vir aí, dentro do trabalho da Literarua, o que você quiser. Cara, a gente podia conversar muito, muito, muito mais, mas a produção está dizendo aqui que o Ibope está no alto, mas nosso tempo está chegando mais no um final. Tempinho, temos mais um tempinho, né? Temos mais um tempinho. Ganhamos um tempinho. Falaram aqui no ponto para mim que temos mais um tempinho. Bom, sobre novidades, sobre recados, sobre a carta que a gente pode passar aqui de mensagem para as pessoas. Acho que cabe dizer o seguinte, você acabou de mencionar, né? A gente vive um momento que o distanciamento
é necessário, infelizmente. A gente estava aqui nos bastidores de máscara o tempo todo, álcool gel está aqui, e a gente está tomando todas as precauções, embora a gente está com a vacinação em dia e tudo mais. Agora, cabe essa reflexão, né, porque a gente passou por um momento muito duro, com muita dificuldade, muita restrição, e eu, como uma pessoa que trabalha com ideias, trabalha com a palavra, trabalha com a escrita, passei a produzir bastante pela possibilidade de trabalhar em casa, não me expondo ao risco. Então, a literatura também me proporcionou, em primeiro lugar, era um espaço de protesto, um espaço de manifestação de ideias, um espaço de dialogar e deixar registrado a rebeldia, a revolta, a reivindicação. Mas, hoje, também é profissão, é meu lugar, é o que me trouxe aqui para Brasília para falar de literatura com vocês, para ter esse bate-papo, que me levou para muitos lugares no mundo. Então, se a minha obra, se a minha publicação, se o meu trabalho me dá possibilidades de eu continuar produzindo dentro de casa, isso eu falo não de maneira, não como de maneira de jogar confete na própria cabeça, do tipo, estou bem, eu vivo de publicação, vivo de livro, porque a gente vive do corre nosso. Mas é interessante perceber que se o livro dá essa possibilidade, que, de certo modo, é um privilégio, né, em 2021, a gente poder permanecer em casa, manter as restrições, não se submeter, não precisa de ficar mais no metrô 2 horas, no trem, ônibus, como já fiquei muitas vezes, a literatura que me deu essa possibilidade. Então, se ela deu essa possibilidade para mim, não digo que ela vai dar para todos, mas eu digo que é um caminho possível, viável. Conhecimento é poder, conhecimento abre portas e conhecimento garante uma possibilidade de trabalho, de profissão, de crescimento e de possibilidade, inclusive, de você ter um momento de lazer, porque livro e a literatura precisa ser essencialmente legal, tem que ser divertido. Então, é tão legal como jogar GTA, tão legal como ficar no WhatsApp, tão legal quanto, sei lá, brincar de ver televisão, é também abrir um livro e se divertir. Também tem que ser motivo de prazer. Eu queria te perguntar, Tony, o seguinte. Nós falamos muito, né, hoje em dia, sobre uma literatura marginal, uma literatura periférica, né, sobre tudo que se popularizou com essa reinvenção dos saraus, né? Porque, para quem não sabe, os saraus existem desde a Idade Média, né? O que rola hoje é uma ressignificação do termo, né? Porque o sarau era um espetáculo muito elitizado, né? Feito com piano de cauda, bolo branco, champanhe, só para a corte, né? Uma coisa muito elitizada, muito privilegiada. E hoje os saraus, eles invadiram os botecos na periferia, né? As praças, os becos e vielas. Você tem sarau nos mais diversos espaços, né? Então eu acho que a grande genialidade do sarau contemporâneo, do sarau atual, é tirar a poesia de uma posição privilegiada, tirar a literatura do pedestal, né? A literatura que sempre ficou ali na biblioteca, um lugar de muito silêncio, agora ela precisa gritar, né, para a quebrada. Então o sarau é quando a poesia sai do silêncio da livraria, sai do silêncio da biblioteca e vai gritar, né? A poesia precisa falar aos 4 cantos, precisa ser ouvida, né? A literatura também, e essa literatura marginal, periférica, que é ligada ao hip hop, ligada ao rap, queria que você falasse um pouquinho, né, disso. Então, a literatura marginal, periférica, enfim, divergente, literatura de protesto, do oprimido, literatura do oprimido, literatura negra. Eu defino isso como litera-rua, porque acho que é a literatura que conversa com essa linguagem de rua, é a literatura, é a letra que tem fome, a letra que devora, é a letra que fala papo reto, mano. Fala a nossa linguagem, conversa com nós de igual, tá ligado? No nosso tempo, com as pessoas que a gente se reconhece. Então, igual trocar ideia com um mano que você não conhece, que você não encontra há muito tempo, sabe? Quando você reencontra um parceiro, uma parceira,
um conhecido que faz tempo que você não conhece, não está ali trocando ideia, e você tem uma porrada de novidade para contar para ele, e vai ouvir também uma porrada de coisa nova que está acontecendo. É isso que é a literatura periférica, essa literatura que tem pressa, a literatura urgente, para ontem, para já. Então, para mim, é só literatura, é tudo nosso. Da hora, da hora. É isso, independente do título, né, que se dê, do adjetivo, da alcunha, é uma literatura que nos une, como diz Sérgio Vaz, né, pela dor, pelo amor, né, pela causa, pela quebrada. A literatura que desceu do pedestal. É isso. E beija, né, o pé da comunidade. É isso. Então, salve a literatura marginal, salve a literatura periférica, a literatura do oprimido, a literatura divergente, a literatura negra, a literatura viva, que pulsa como as quebradas, certo? Essa literatura que não está na estante, né? Essa literatura que não está só no silêncio da biblioteca, essa literatura que está aí, ecoando, né? Fora do cativeiro das gavetas e das prateleiras, né? E nós falamos aqui de literatura marginal, de literatura periférica, de sarau. Pô, você trouxemos livros, eu queria que você lesse alguma coisa aí pra gente. Eu leio uma depois também. E... Demorou. Tem coragem? Tem coragem? Pode ser meu? Pode. De minha autoria? Melhor ainda, melhor ainda. Vocês aceitam uma literatura fresquinha? Uma leitura divergente? Uma leitura viva? Na humildade mesmo, na humildade mesmo, na humildade mesmo, do nada a novidade baixou do Taboão da Serra, entrando pela porta da litera rua. Era Gaspar Zafka Brasil, o parceiro Nenê Quebradinha rachando o bico. Contaram uma história de um mano que fez um cavalo para levar um fogão lá em Osasco. Mostraram um vídeo de um tal de stand-up. Rachei também, virei fã ali na hora. O cara explodiu do Taboão pro mundo. Uns tempos depois, Emicida me deu uma missão. Tenho o dom de acionar o mano do Taboão para canetar um texto para o meu livro? A sintonia foi de prima e agora o convidado sou eu para descer a caneta no livro do Zica da Comédia. O cara com bom humor que juntou stand-up e quebrada. O pobre, o feio, o periférico. Sempre foram os escadas, o alvo da piada, mó comédia. E isso não tem graça nenhuma. Tiago Ventura, com sua imensa cabeça, uma usina de humor apelidada Big Big. Iniciou uma revolução pelo riso. A risada é o escudo dos fracos. Irrita, passa mal. Aê, Tiago, de modo efetivo, poucas. Isso é tudo que eu tenho para dizer, quebrada. Só agradece, parceiro. Salve Tiago Ventura, salve Litera Rua, salve literatura marginal, literatura periférica, salve a nossa literatura, né? Bom, você leu aí, eu vou... Lê alguma coisa para nós também? Eu vou ler. Vamos pôr literatura na conversa? Eu vou fazer o seguinte. Vamos aí, para mim não ficar aqui só como entrevistador, né? Eu nem sou entrevistador, gente, estou quebrando um galho aqui, mas estou gostando, viu, dessa profissão, certo? Eu vou fazer agora uma poesia minha aqui. Vamos lá. Eu vou ler uma poesia do livro Poesia para Encher a Laje, que foi lançado pela Litera Rua, né? Meu parceiro Tony C. Chama-se Rasga o Verbo. A literatura já sofreu demais. Foi surrada nos ditados do primário, tomou enquadro da academia, proibida de ir para a periferia, trancada a 7 chaves numa biblioteca, torturada nos padrões da norma culta. Mas hoje ela ostenta, esbanja, desfila. A literatura dura, a literatura cura, fura, só não é pura, nem atura, ditadura, um viva aos encontros vocálicos, consonantais, pessoais, espirituais. Aqui não tem separação, nem de sílabas e nem de pessoas.
Pou, 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 pou. É isso, essa é a nossa literatura, essa é a nossa poesia, certo? Isso é Literarrua, isso é escola aberta para a cultura urbana, certo? Isso é sarau de periferia. E nós fizemos aqui um mini sarau, um sarau, né, entre amigos e entre vocês. Então, eu quero agradecer ao Tony C, certo? Muito obrigado pela sua presença, pelas suas palavras, pelas suas ideias, né? Você estava falando aí, eu lembrei de uma poesia do Mário Quintana que ele diz: os livros não vão mudar o mundo, né? Mas os livros podem mudar as pessoas e essas pessoas vão mudar o mundo, que é muito parecida com a frase do Paulo Freire, né? Que diz: as palavras não mudarão o mundo, as palavras mudam as pessoas e as pessoas mudarão o mundo, né? Então é isso, mano. Se a história é nossa, deixa que nós escreve. Escola aberta para a cultura urbana. Eu falei aqui com Tony C, Literarrua. Muito obrigado, tamo junto. Salve, como é que vocês estão? Satisfação estar aqui para trocar essa ideia com vocês. Escola aberta para a cultura urbana, né? Eu, como eu não sou bobo, eu trouxe um parceiro peso pesado para trocar ideia, para a gente bater um papo sobre isso, sobre o hip hop, sobre expectativa, sobre tempos de uma crise sanitária, né, Chamas? Os mais variados assuntos. Eu já aproveito a oportunidade para agradecer o convite feito e mandar um salve aí para todos os alunos que nesse momento, em todo o Brasil, estão nos assistindo. Gog, aí eu retorno para você. A gente vai falar sobre vários assuntos, todos eles com certeza muito importantes. E você, depois que está nos vendo nesse momento, vai poder dizer se nós fomos bem-sucedidos no nosso interesse, na nossa expectativa ou não. É louco, né? A gente já começou falando, a gente nem se apresentou direito. Então, meu nome é Genival Oliveira Gonçalves. Das iniciais do meu nome nasce o GOG, né? G-O-G. Nada a ver com a Bíblia, porque tem gente que fala assim, mano, é Gog e Magog. Eu falei, não, mano, é Genival Oliveira Gonçalves. E é louco. E aí a gente já começa a trocar uma ideia sobre essas fitas, né? Aproveitando o ensejo, eu já tive que falar sobre isso. Me falavam, o Gog significa o quê? É isso mesmo que estão dizendo por aí? Eu falei, nada a ver. São as iniciais do nome do cara, apenas isso. E louco. Então, isso aí a gente tem que estar preparado. Já é uma coisa que a gente tem que conversar aqui, equilíbrio emocional. O jovem hoje, né, ele passa por um momento, ainda mais numa crise sanitária dessa, escola, né, complicada, objetivo, estratégia, tudo meio sabotado, né, mano, por algo que aconteceu e que abalou não só as comunidades aqui brasileiras, mas o mundo todo. Então, Genival Oliveira Gonçalves, conhecido como GOG, até hoje mais conhecido como GOG no Brasil, 35 anos de caminhada dentro do hip hop brasileiro. Tenho a satisfação de dizer que sou um dos precursores dessa cultura que são 4 elementos, no meu entender, o break, o grafite, o rap e o DJ, e venho trazendo essa contribuição. Tanto é muito louco a gente falar isso para todo mundo que está nos assistindo, porque no meu caso o hip hop, a cada dia ele traz um desafio para você. E Chamas, você, né, mano, já vou entregar você para vocês, já vou entregar você para vocês, professor, mas antes de tudo um rapper, né, mano? Se apresenta para esse povo aí. Agradeço, porque mais uma vez você deixou uma grande deixa para mim. Eu vou apenas pegar e dar continuidade. Inclusive, essa semana me perguntaram, professor, por que o seu apelido é Chamas? E aí eu tive que fazer uma brincadeira, como sempre falo que o meu signo é Sagitário, o elemento fogo, falo da minha época de pinchação, falo que quando eu era mais novo, adolescente, meu sangue era muito quente, eu brigava muito, conto todas essas histórias que a gente sabe bem fazer. Agora, já que o Gog se apresentou, meu nome com certeza não é Chamas, é o meu nome artístico, mas o meu nome civil é Cláudio César Gonçalves da Paixão. E eu já leciono na Secretaria de Estado de Educação, sou professor formado aqui pelo Distrito Federal e falo isso com muito orgulho, porque eu represento os professores desse grande Brasil que nós temos, uma das categorias menos privilegiada e, por que não dizer, mais
desprestigiadas. Lamentavelmente, não que eu critique, mas é uma pena que no Brasil, um professor que já ganhou tão bem no passado, já chegamos a ter um salário quase que equiparável a de um promotor ali nos anos 50, de um desembargador, isso do século XX. Mas agora ninguém quer ser professor, os alunos, você pergunta, alguém quer ser professor, ninguém levanta a mão, porque sabe que a luta é árdua, é um ócio, e eu diria isso no sentido de que, quando no passado o ócio era praticado, principalmente o ócio criativo, você tinha tempo para estudar, e hoje em dia os professores não têm tempo, os professores não têm nenhum tipo de motivação para melhorar suas aulas, e todos os alunos que estão nesse momento me vendo falar e vendo você também falar, porque embora você não seja formado, um professor de fato, você é mais do que um mestre, Gog. Então, eu tenho centenas de alunos, e já tive um quantitativo muito maior nesses 25 anos que eu leciono, e de certa forma, nós vamos trocar ideia com os alunos, você como mestre, eu como professor, e todos nós só temos a ganhar. Então, professor Chamas, então, professor Cláudio, né? Não sei, na sala de aula deve ser o professor Cláudio, né, mano? Eu queria falar sobre isso, porque você acredita que 80% dos meus alunos me chamam de Chamas, o que enobrece a minha arte como rapper, porque eu sou um professor que também é rapper, e sou um rapper que também é professor. Olha que louco, ele está querendo confundir vocês, hein? Está querendo um professor que é rapper, um rapper que é professor. E a gente já pensa na concordância verbal, no entendimento da letra, e a gente vai conversar muito sobre essa cena, sabe? Da leitura, da importância do livro. Agora, quais livros, né? O rap, eu sou um cantor de rap, viu, gente? Se eu não me falei que eu sou cantor de rap, eu sou um cantor de rap. Eu sou um profissional de uma cultura que revolucionou principalmente as periferias do Brasil e do planeta, né? Então, nesse momento a gente tem que se colocar como o que realmente acontece. Mas eu quero te provocar que você está muito... Você falou dessa cena do professor, da situação, e você falou do salário, né? E, sabe, mano, se eu sou um secretário de educação, eu ia falar para todo mundo que o salário era pouco para ver quem vinha, mano, para colar de igual na grade ali, para chegar, olha, independente do salário, eu quero ser professor. Porque a gente vive numa sociedade, olha só, para vocês que estão começando agora, é preciso entender, todo incentivo para nós é a meritocracia, é chegar, tá bom, é o salário, é o carro, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem muita gente tomando Rivotril aí exatamente porque tem um salário bom, mas não faz o que ama. Eu sou... Nessa cena meritocrata, Chamas, eu posso falar assim, sabe, que eu fui um funcionário público, você sabe disso, eu trabalhava concursado, e é muito louco a gente falar isso para escolas, para gente, para alunos, né? Aí, num determinado momento, eu falei, mano, não é isso que eu quero para mim. E eu peguei, fui e abri mão de um trabalho de ser um servidor público, e porque eu falei, eu quero interferir nessa sociedade de outra forma. Eu estou falando isso brincando com você, que é provocação, mas para dizer para as pessoas que independente, você que está chegando agora, você tem que prestar muita atenção e olhar para dentro de você. A saída é para dentro. As pessoas procuram saída para fora. E quando você se desequilibra procurando saída para fora, você esquece de você para se ligar no outro. E então... me chamou a atenção que você falou, uma fala rica, exatamente para mim trazer, né, mano, essa provocação e dizer que quando nós começamos no rap, nós não éramos música, nós não éramos dança, nós não éramos músicos como DJ, nós não éramos nada, nós não éramos pintores com grafite, nós éramos uma geração do nada, desacreditada, e olha o que a gente fez, porque a gente foi contra o processo meritocrata naquele momento. Então eu sou um provocador eu sou polêmico, velho, mesmo sendo tranquilo. Mas eu acho que essa ebulição dessa discussão, que vai para além do livro, o livro é importante, mas você tem que entender que você tem vivência e você é um livro vivo. Você é um livro vivo, você é um livro perambulante, você é alguém que vai contribuir. Porque durante muito tempo, Chamas, você sabe, o livro, né? O livro ele foi colocado para afugentar muita gente até do livro mesmo.
Olha só o que os caras inventaram para nós. Olha a armadilha. Depois você vai me pegar de jeito que eu sei, né? Mas tem dó do negão. Mas ensino já é uma coisa complicada. Eu vou ensinar para os outros. Olha só, como se parece que eu vou depositar nos outros alguma coisa que ele não tem. Sem saber, olha a minha presunção. Agora, quando os caras falam ensino superior, aí já é superior. Então, quer dizer, você imagina se eu sou um aluno que estou fazendo um ensino superior. Você imagina o professor, velho. Quem é pós-graduado, doutorado, ele fala, mano, eu sou o dono do Brasil, eu sou o dono do mundo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, professor, né? Para a gente falar assim, olha, na realidade, um professor, o que eu entendo, minha mãe foi professora, eu fui alfabetizado por uma professora, é que um professor, ele é um... O que é um professor, mano? O professor é um legado. Ele é um, sabe, ele é um doador de órgãos, mano. Sabe? Só que esses órgãos, né, mano, não é essa parte daqui. É o órgão batendo aí, depois que perdeu. Porque o professor, ele tem que ser do coração. Ele tem que ter um fígado, hein, chama? Quando eu trago para os alunos o conceito de cultura, que é um conceito muito abrangente, mas que aqui e ali a gente tenta simplificar, não apenas cultura no sentido de você apenas transferir conhecimento, mas dessa palavra que você pontuou e pontuou muito bem, que é a palavra legado. Qualquer pessoa que tenha um legado, ele também é um professor. Aqui eu já fiz essa ressalva, embora eu seja um professor de formação concursado, eu te chamei de mestre, porque para mim você é um mestre, pelo legado, pela bagagem que você traz, e principalmente pelo fato de pessoas do Brasil todo fazerem questão de ver e de ouvir, principalmente você falar. Eu admiro bastante a sua pessoa, mas vou tentar aqui de maneira... Vai ser difícil, Vem não, professor. mas eu vou tentar pontuar aqui a sua fala sim, muito positiva. Professor, eu sou do fundão, professor. E Vem então não, você rapaz. já tem minha admiração, porque eu sempre sentei no fundão, não há nenhum problema em sentar na parte do fundo ou também nas primeiras carteiras, porque cada pessoa é uma pessoa, independente do lugar onde ela esteja, você sabe disso. Cada lugar, cada Tá lugar vendo? uma lei. Então, são várias referências que a gente tem, uma citada por você nesse momento. Mas eu queria falar, a princípio, retornar na questão salarial. Eu, em 2003, quase fui um policial civil. E naquela ocasião, eu fazia um preparatório, eu já era professor, e havia uma professora lá de português, pequenininha, já mãe, e eu vou falar aqui para você, eu estava apaixonado por ela. Não somente eu, como todas as alunas e todos os alunos estávamos apaixonados por aquela professora de português. Detalhe, ela era genial. Ela era fenomenal. Ela dava aula para nós e ela nem era formada em língua portuguesa. Aonde eu quero chegar? Aquela professora em questão, se dessem a ela um salário de 30 mil reais, 50 mil reais, ainda seria pouco. Mas todos nós estávamos ali porque nós pleiteávamos um salário, uma carreira mais bem remunerada. Então eu entendo que nós que nascemos principalmente em periferia, todo mundo anseie por dar uma estrutura para a sua família. Então hoje, quando você pergunta o que a pessoa quer ser, ela não quer ser professor porque ela sabe que professor ganha pouco. É claro, eu vou falar por mim. Quem me vê dando aula, ontem inclusive eu fui aplaudido depois da minha aula falando sobre as consequências da Segunda Guerra Mundial. Os alunos gostam bastante da minha aula e eu acredito que eles gostam da minha aula, embora eu não seja nem Plano sombra, Marshall e tal, né, professor? embora eu não seja nem sombra daquilo que eu fui há 20, talvez 15, mais 20, 25 anos atrás. Os alunos veem em mim um bom professor porque eu me dedico. E eu sou um cara muito preocupado em ajudar e principalmente criar caminhos, criar rotas para que o aluno aprenda. Você falou sobre essa questão, então, na minha concepção, os alunos que hoje não querem ser professor, eles não estão errados em escolher profissões que sejam melhor remuneradas. Até porque eles percebem e veem o desrespeito com que o professor, infelizmente, é tratado em sala de aula. Não somente aqui no Distrito Federal, mas em todo o Brasil e talvez no mundo. Eu não sei, eu não tenho outras informações, outros dados. Mas eu falo mais nesse sentido.
bem Entendi. diferente daquilo que Entendi, muitas legal. pessoas acreditam. Professor não tem que escolher ser professor, inclusive por questões salariais. Eu acho que é mais, na minha opinião, é um ponto da vida dele, e eu tive esse ponto, porque eu já tenho um jeito de professor desde quando eu era ali na tenra idade, um rapazinho ali de 15, 16 anos, eu já facilitava o conhecimento das pessoas que andavam comigo, e quem andou comigo, está me vendo, tendo essa oportunidade agora, ele vai se lembrar. Mas aí tu falou da questão do livro, e essa semana, olha só que curiosidade, uma aluna veio me trazer um livro que ela estava lendo, falei, você gosta de ler? Ela disse, eu gosto, professor. Eu falei, depois que você terminar esse livro, eu vou te emprestar um, que eu emprestei para o Dejara. Qual é o livro? O Mundo de Sofia. E, lamentavelmente, os alunos sempre me perguntam, professor, você sabe muitas coisas, você lê muito. Hoje eu não tenho tempo, mas eu já li muito, principalmente durante a minha juventude e durante a época que eu fui cobrador de ônibus, trocador. Eu me lembro que eu li uma média de 4 livros por mês. Olha que louco, trocador e cobrador. Parece, mas não é, né, mano? Um cobrador parece que é um cara que está cobrando, né? Exatamente. O trocador só está trocando o seu dinheiro pela passagem. Por isso eu fiz troco. questão de fazer a colocação desses 2 adjetivos, porque, infelizmente, aqui no Brasil, infelizmente, a maior parte dos nossos alunos não leem, mas depois que eu passo o esquema do quadro, eles vão e ler o texto que eu posto. Atualmente, na plataforma, todos eles falam, professor, compreendi tudo. A capacidade se amplia. Como é que é isso, Chamas? Está provado. Se fazer entendido. Como é que você aperta a tecla SAP da engraçado juventude? isso, Gog, porque está provado, os professores que estão tendo a oportunidade de me ver falando nesse momento, eu quero, talvez concordem comigo, a pandemia provou a necessidade do professor. Os pais sabem disso, os pais que têm aí seus filhos estudando, trabalhando aí na plataforma, veem a dificuldade que é fazer o seu filho entender o conteúdo, se dedicar ao estudo, ao hábito de estudar. Então ficou provado que nós, infelizmente aqui no Brasil, não sei lá em outros países, nós ainda não estamos preparados para esse modelo exclusivo de plataforma, porque teve gente que decretou que a carreira de professor era uma carreira que ficaria há bem pouco tempo, talvez aí alguns anos ainda, mas há bem pouco tempo, colocada para escanteio. E a pandemia veio provar o tanto que nós ainda precisamos da ajuda dos professores. A presença, né, mano? A presença. A presença do professor. Alguém que te porque auxilie. não é só a questão da disciplina, das ciências humanas, exatas, das linguagens. Porque o professor hoje em dia faz muito mais que isso. O professor hoje é um profissional polivalente, ele ajuda em todos os sentidos, em todos os aspectos, a criança, o adolescente, o adulto, na formação de um cidadão melhor. Eu tenho orgulho de dizer que a Maiara, minha filha, ela é professora hoje do ensino especial, trabalha na rede pública também do Distrito Federal, e um trabalho muito bonito, dedicado. Quando eu coloquei e trouxe essa provocação, é exatamente porque, geralmente, nós temos hoje, por exemplo, o sindicato, o Simpro, que a gente tem um grande respeito, e eu já conversei muitas vezes com os sindicatos, para além do Simpro, falar, olha, a gente tem que colocar alguma coisa além da disputa e da discussão do reajuste salarial. Porque, na realidade, se você perguntar para o professor, professor, você quer aumento ou quer respeito? Ele vai falar que quer respeito. Então é nesse ponto, sabe? Para mim, eu ficaria muito feliz se o professor ganhasse um pouco melhor, não fosse tanto, né? Deixa as bolsas de valor com as suas aplicações lá, comandando o econômico, mas que o professor ele fosse aplaudido. Ele fosse, olha, eu faço questão. Eu tenho 56 anos de idade. Então, eu estudei anos 70 e 80. Tá? Eu, quando encontro um professor meu hoje, está com 70 anos, eu vou lá, eu peço benção. Professor, queria pedir sua benção. Ele, como assim? Eu sou Genival. Rapaz, depois eu converso, eu lembro do Genival. Eu falei, professor, eu sou marcante mesmo, porque eu sempre tive a noção do que é um professor. E é incrível, porque a gente está falando professor e escola, dentro de um projeto chamado Escola Aberta, né, para a Cultura Urbana. E aí me vem uma fita. O que é a escola? Né? Então, a escola, parece que as portas da escola vai ter que abrir para a cultura urbana. Gente, não é o seu coração é a porta da escola. É o coração do professor, da direção. E quero fazer
outra provocação para o meu professor Chamas. Depois, não tem esse negócio de pegar lá fora, que nem tinha nas antigas, não. A gente resolve tudo aqui no palco mesmo. E aí, eu queria falar para você, mano, olha só que louco. Eu fico assim, ó, caraca, não vou dormir agora porque veio uma ideia louca aqui. Aí eu falo, mano, a escola, ela tem disciplina, a cadeia tem disciplina, a escola tem direção, o presídio tem diretor, a escola tem grade, velho, a cadeia tem grade também. Então, o que nos separa, qual que é? Na cadeia, quem está lá reeducando, e nós estamos aprendendo com a educação. Todo mundo bate, aí vai complicar, porque todo mundo bate palma para a bandeira da educação, e eu fico olhando assim, mas eu sou cabreiro. Eu falei, qual educação? A educação que está aí, fulguras, ó Brasil, florão da América? Eu não consigo entender, eu sou obrigado a amar isso. Então, sabe, é por isso que eu sou polêmico, é por isso que eu chamei, sabe, e fiz questão que você estivesse comigo aqui, porque é um parceiro que me entende, e que me traz um argumento, ou para sustentar uma posição contrária, ou fortalecer a minha palavra. Então, cadeia e escola, né? Porque se a escola estiver aberta para a cultura urbana, mas o professor não estiver com a mente aberta para a cultura urbana, os cadeados se trancam, irmão. Atualmente, bem poucos professores não estão abertos para a cultura urbana. É claro que tem professores que ainda são resistentes a toda e qualquer cultura que provenha das periferias, das comunidades mais marginalizadas. Prestem atenção, mais marginalizadas não são marginais. Há uma grande diferença em a pessoa ser chamada de marginal e ela ser marginalizada, ou seja, ela não está inserida na sociedade. E, lamentavelmente, esse é o ponto. A questão do inserimento. Se nós inseríssemos a cultura urbana dentro das escolas, com certeza haveria muito mais interesse dos alunos, principalmente alunos que eu, nesse momento, falo, que é os alunos do ensino médio. A minha pós-graduação, feita aqui na UNB, foi o interesse e o desinteresse dos alunos do ensino médio. E, lamentavelmente, a escola, como você citou, fez a relação com a cadeia, com o presídio. Realmente, se você for pegar e fazer uma leitura de ambas, elas se parecem muito. Elas se parecem muito, e eu, lamentavelmente, tento e consigo, mas eu não consigo vencer sozinho. Essa luta para fazer com que a escola seja um ambiente aberto, e não é somente por causa do muro, é a escola aberta para o pensamento que vem de fora. O pensamento que vem de fora, ele só tem a contribuir com a escola. Então, o professor hoje, que não traz um pai para dentro da escola, que não traz um policial para falar dentro da escola, que não traz um pastor, que não traz um espírita, que não traz outras pessoas que possam colaborar. Né? Um candomblessista. Também, porque infelizmente a gente ainda tem isso. A escola acha que religião ou é o pastor ou é o padre, mas não, nós somos plurais, e pelo fato de sermos plurais, nós temos que abrir a escola para todos. Então, independente de ter muro por uma questão de segurança, o pensamento da escola é que deveria estar voltado para tudo que nasce lá fora, porque tem coisas muito interessantes que ajudariam na construção de um cidadão melhor, que nascem ali na mulher que faz o pão de queijo, no cara que tem uma barraquinha do lado de fora. Eu sempre procuro, nesses anos que eu leciono, fazer exatamente essa abordagem. Inclusive, todo mundo sabe, a maior parte das escolas proíbem o uso de boné. E eu uso boné. E aí o interessante, eu me lembro que quando eu comecei a dar aula em 1996, meu cabelo era enroladinho, então eu sofri uma certa resistência quando eu tentei entrar naquela escola em questão. E olha só, vai ver na cena o que aconteceu. No dia seguinte, teve uma entrevista no DFTV e eu apareci. No dia seguinte que eu comecei a dar aula. Então os alunos já chegaram na escola falando de mim. Ou seja, essas estratégias, né? Eu acho que essa que é a sabedoria que a rua pode trazer. É você usar a câmera, a foto, o holofote para trazer a cena. As pessoas falam muito comigo, chamam, pô, Goga, mas você é um cara inteligente. Eu falei, não, eu só tive oportunidade, mano. A escola me deu oportunidade, eu entendi o que a escola era. Agora, você falou aí da religião, né? A gente discute
a cena de um Estado laico, né? A laicidade, ou seja, isso não importa, o que importa é o ser humano, é a pessoa, é o público, né? E aí, a gente aprende, principalmente num país cristão como o Brasil, a Bíblia salva. Cristo salva. Agora, minha pergunta é para você é outra. Professor, o livro salva? O livro salva, professor? Eu vou até dizer para você, eu costumo... Porque isso não é contado na quebrada, entendeu? Eu não vejo ninguém batendo de porta em porta, falando, mano, ó, o livro salva. Eu vou além. Leia livros, né? Eu vou aumente o seu conhecimento, porque parece que educação é ser bem educado. Agora, conhecimento é diversidade. Pois é, o livro, além de salvar, ele transforma. Eu gosto muito mais da palavra transforma, porque quando você pega a palavra salva, fica parecendo que você está perdido, que você está fora já da questão maior. Mas você não acha que as pessoas muitas vezes estão perdidas mesmo? E eu acho também que tem a cena de você provocar essa coisa da religião. Pô, salva. A palavra salva, ela é muito rica para a gente provocar o debate. Eu vinculo mais a palavra salva. Eu, Marola, o Dejara, meu parceiro, eterno parceiro, ele sempre vai dizer isso. Uma vez eu até falei, ó, essa frase é minha, que eu sempre quando dava um autógrafo escrevia: chamas, o rap transforma, mas quem salva é Deus. Então eu vinculo muito essa palavra de salvação com um contexto mais religioso. E aqui no nosso plano material e não espiritual, metafísico, eu costumo dizer mais e gostar mais da palavra transformação. Então essa transformação, eu acho que muito dela advém, no caso da educação, com a leitura de livros, e bons livros, não é qualquer leitura, embora, se você for pegar o conceito na acepção da palavra, toda e qualquer leitura, ela tem o seu proveito. É uma boa leitura, então é essa cena do bom livro, né? Exatamente. Que a gente tem que pensar. E aí eu vou emprestar para minha aluna o Mundo de Sofia. Eu tenho centenas de livros. Eu recordo que em 1900... Mas o mundo já é meio evoluído, Barbudo, já está entregando nesse nível. Eu sei disso, mas mesmo assim, é um bom livro para você se inserir em outros contextos. Porque existem centenas de livros bons, eu recomendaria aqui vários deles, mas eu me lembro que em 1996, só para fazer essa citação, eu comprei, e não porque iria ler, porque é impossível ler, eu comprei a Barça, uma enciclopédia. E hoje em dia... É quase com a balsa, gente, é grande o bagulho. E todo ano eu comprava o livro do ano, para acrescentar. E hoje em dia a gente vê, né, todo mundo que vai fazer uma live, todo mundo que vai aparecer na televisão, atrás dele tem sempre uma biblioteca. E lamentavelmente tem isso. Muita gente tem atrás de si vários livros... Peraí. Mano, quando eu olho aquilo, sabe o que eu falo? Olha o cemitério lá, mano. Porque livro guardado é cemitério, é isso, né, que eu mano? vou falar. Defunto, que louco. É isso que eu vou falar. E o pior do que ser um cemitério é que tem gente que tem livro atrás de si que nunca leu. Eu não li, eu já disse isso a Barça inteira, porque é impossível. Mas eu tenho outros 300 livros na minha estante que eu já li. E pode ter certeza, se eu um dia fizer uma live da minha casa, eu não vou colocar livro atrás de mim. Até porque, presta bem atenção. Uma aluna minha, eu passei uma atividade para ela fazer e falei... é para fazer no livro. Ela falou, não, a escola proíbe, não pode riscar o livro. Eu perguntei, se eu te der um livro hoje, daqui a 10 anos, se você falar, professor, olha o livro que você me deu, se ele estiver intacto, eu vou perceber que você não fez bom uso do presente que eu lhe dei. O livro, ele é para ser escrivinhado, ele é para ser sublinhado, ele é para ser riscado, ele é para estar de fato sendo utilizado. E como é que você mostra que usou o livro e que ele surtiu efeito, transformou a sua vida? Tem que ter orelha. Lendo, tem que ter orelha, tem que ter anotações. Eu, particularmente, tudo meu tem anotações. Então, mas assim, eu acho que, só defendendo lá a sua aluna, para ela não ter problema, é o seguinte, é porque eu ouvia muito isso, de não anotar no livro, mas na realidade é porque... Lembra, eu acho que era FTD, né? Que era um projeto, um programa do governo que ele te dava o livro e você tem aquela cena. Então as pessoas eram incentivadas a não escrever no livro, porque no ano seguinte a turma, né, que chegava ia estudar aquele livro. Mas isso toda regra tem sua exceção, né? Eu penso da seguinte maneira:
Se eu pego um livro que foi bem aproveitado pelo aluno do ano anterior, isso vai me dar exemplos. Isso vai me mostrar o caminho que eu tenho que seguir. Porque se o aluno anterior... Os moleques colam, professor. Não é questão de colar. Até porque eu, particularmente, né? Você deixa colar, professor? Conta para nós. Conta para os meninos aí. Não, os alunos, inclusive, ontem eu estava aplicando prova... E a gente sempre, quando está aplicando prova de outro professor, os alunos falam, não estou entendendo. Aí eu perguntei, e a minha prova que foi no dia anterior? Professor, perfeito. A gente só ouvindo a sua explicação, e eu peço até desculpas se alguém aí, nesse caso, está me achando prepotente, mas muitas vezes a pessoa confunde confiança com prepotência, autoestima com esses outros sentimentos. Isso. Com esses outros sentimentos que, nesse caso, em relação à minha pessoa, sinceramente não tem nada a ver. Eu faço bem o meu trabalho como professor, e o aluno que ouve as minhas explicações, geralmente, ele consegue fazer a prova e, às vezes, quase sempre, ele nem precisa recorrer a livros. Professor, o dá livro, licença. nesse caso, eu costumo dizer que o livro é didático. Se o livro é didático, ele é para ser utilizado pelo aluno. E como é que o livro vai ser utilizado pelo aluno e bem utilizado se o aluno não pode fazer as anotações? Então, me desculpe, qualquer tipo de órgão que nesse momento esteja aí, de repente, fazendo críticas à minha fala. O livro dura 3 anos, o livro tem que ser usado pelo aluno. Se o aluno quiser escrever, se o aluno quiser fazer as anotações necessárias no livro, ele tem que fazer. Esse professor é polêmico, eu sou polêmico e o bagulho está louco. E eu quero perguntar, professor, você está falando de livro, então o livro, ele parece que rima com livre, parece que você tem liberdade com o livro, né? Agora, o que eu quero te dizer é que eu posso fazer uma durante colocação? muito tempo, o livro foi muito confundido com cultura, e o livro, a cultura era considerado o livro mais alto da estante. Eu levantava assim para procurar, eu não consigo pegar. Então, a cultura, o livro é coisa de gente culta. Gente culta. E aí eu falei, pô, não sou culto, né? Eu sou cult. É diferente. E aí, a pergunta que eu queria fazer para você contar para esse povo todo aqui, essa galera que está com nós aqui, assim, pô, será que um daqui, eu, você, a gente consegue escrever um livro? A gente consegue ter gente que vai apreciar um livro? Como é que é isso? Como é o processo? O livro é uma coisa distante de nós ou o livro é uma coisa que foi feito distante da gente? Primeiro eu queria voltar um pouco lá no passado e falar das 3 cidades fenícias: Biblos, Tiro e Sidon. A palavra livro vem de biblos. E engraçado que a palavra Bíblia não é nada mais do que um compêndio de livros. Também tem relação com a cidade de Biblos, onde o livro passou a ser constituído a partir do papiro que eles traziam do Egito. Mas 320 anos antes do bagulho rolar. Muito tempo. O interessante aí, quando você fala de livros, eu particularmente, o Marola, que é o meu DJ, me cobra sempre. Seu DJ não, ele também trabalha comigo, a gente vai ter que DJ, dividir esse então. bagulho aí. É nosso DJ. É coletividade. Então o Marola, ele sempre fala, Chamas, você tem capacidade para escrever livros. E é uma coisa que eu sempre penso em escrever livros. E você, até mais do que eu, quando você escreve as suas letras, você sabe que ali já está um livro. Ali já está um livro resumido. Então um dia eu vou escrever os meus livros baseado nas letras que eu já tenho dentro do meu grupo Voz Sem Medo, e aconselho todo mundo a pensar exatamente isso. O livro é qualquer conhecimento que transborda a própria pessoa. Você é capaz de escrever um livro. Livro não é só daquele autor famoso, é claro, todos nós consideramos Machado de Assis, mas não é somente ele que tem a capacidade de poderia escrever um livro. Que é negro, hein? Que é negro e que a cadeira de número 1 da academia é de um negro. É muito importante a gente colocar, porque principalmente nas escolas públicas nós temos muita... a gente tem a comunidade negra, ela está na sua maioria na escola pública. Isso aí a gente não falou, mas é muito importante para nós, para você que está aí ouvindo, que o maior, né, ele é contista, roteirista, crítico literário, o cara foi tudo. E vou te falar de outro que as pessoas não lembram, o Rábula, Luiz Gama, filho de Luísa Maim, que nunca conheceu. O Rábula, ele estudou direito, ele não se formou em direito, ele tinha conhecimento do direito, e ele conseguiu libertar mais de 300 escravos, usando a lei
aprendendo a lei e carregando a palavra, trazendo a palavra para a realidade. É Eu acho que é isso. interessante o que você falou, quando você citou que Machado de Assis, negro, assim como Luiz Gama, porque a gente comete vários erros, nós professores. E aí eu sempre falo, quando eu falo do povo egípcio, quando a gente pontua ali os gregos, a gente faz questão de mencionar, eram brancos. Quando a gente fala do Império Romano, a gente faz questão de pontuar, eram brancos. Mas quando vamos falar da cultura egípcia, quase nenhum professor fala que eles eram negros no Nordeste africano. Então, muito bem... A escrita ela surge, né, em solo africano. Quando você está querendo falar da escrita demótica, com certeza. Mas a escrita hieroglífica, inicialmente... já é a complicação do bagulho. Já é das paredes, né? Dos mesopotâmicos, a princípio. Antes do papel, que eram africanos. Originários a partir das migrações... Africanos não, mas no mesmo solo, né? Das migrações realizadas a partir da África, chegando até a Ásia, no Oriente Médio. Mas todas as colocações aqui feitas por nós... É até complexo, porque você tem uma capacidade grande, muito subjetiva, e eu estou tentando aqui dar fluência. É o professor e o poeta, pô. Eu até disse aqui, falei que todo mundo é capaz de escrever um livro, mas o que eu gostaria de falar? O aluno pode começar muito bem redigindo as suas poesias. Poesia. Ele poderia redigir... Pesquisa publicada à prova. Preferencialmente preto, pobre, prostituta, para PM, para a polícia prender. Pare, parceiro. Pense, professor, por que prossigo? Pelas periferias praticam perversidades. PMs. Pelos palanques políticos prometem. Pura palhaçada, parceiro. Proveito próprio. Praias, programas, piscinas. Palmas. Para a periferia? Para o Paranoá? Para o Pedregal, para Planaltina, pânico, Polvorá, pá, a primeira página, preço pago, pescoço, peito, pulmões perfurados. Parece pouco, Pedro Paulo, profissão pedreiro, passatempo predileto, pandeiro. Preso portando pó passou pelos piores pesadelos, presídios, porões, problemas pessoais, psicológicos. Para Brasil com P, vamos pensar em saúde mental. Como é que está a sua saúde mental diante de uma crise sanitária? Como é que está a sua saúde mental nessa discussão? Fica em casa, vai para a rua. A rua é nossa, mas a gente tem que ter uma garantia de estar bem na rua, professor. Então, o professor se mostra muito importante, mas até também... No sentido de falar que nós também podemos ser autoprofessores, né? Sabe? Então, esse controle emocional para entender que o momento vai passar e que dias melhores virão, e quando eu falo melhor, é porque não no sentido nada a ver, é no sentido espiritual do bagulho. Estar vivo é uma dádiva nossa. E professor, eu quero te provocar nesse finalzinho, já está quase acabando o bagulho, todo mundo doido para a gente continuar. Não, depois a gente volta. Eu queria que o professor se transformasse no poeta um pouquinho. Poesia para nós, professor. Agora, me apresento. O preto, catarrento, pobre, fudido aqui sem paz sou eu. Hey. O mesmo neguinho de quem você falava por trás, venceu. Devagar, sempre na manha para não assustar. Me adiantei, passei na frente de quem um dia tentou me atrasar. Sangue, suor, muitas lágrimas no caminho rolaram na minha face, claro que sim. Sem disfarce eu sou negro, homem, fraco, não nego, confesso, enfim. Em muitos momentos, é verdade, quase desisti. A vizinhança, os falsos amigos faziam fé. Vai ser um ninguém, profetizavam, vê como é. Tendência para ser ladrão. A condição, o meio ambiente pro lado do mal me favorecia. Talvez um traficante, talvez um viciado, com certeza uma vítima. Jovem é encontrado morto entre a quadra 12 e a Vila São José.
Qual que é? Rapaz escuro, cabelos encaracolados, olhos castanhos. Parece com você. Mais uma vida ceifada antes do tempo. Apelidado Chamas, CMS. Não foi dessa vez, graças a Deus. Notícia fria, é tudo mentira. Infância dura, são só 6. Comigo 7 irmãos, criados sem pai. Barraco de madeira podre, esburacado, sem luz, sem gás. Minha mãe, a dona Luci, prostrada, ajoelhada. Ela chora, ela pede, ela implora ajuda divina. Eu na cama, colchão velho ali, coberto com fino lençol, sentindo o frio daqueles. A tudo ouvia. Comida, leite, pão, que é isso? Nem um par de sandália havaianas eu tinha. Não. Vaguei pelo mundo, aprendi de tudo. O certo, o errado, o raso, o fundo. Não vacilei, não fiz igual a muitos. Cheguei a pensar, mas não em vão. Nunca, jamais me matei. Larguei os estudos. Você que me conhece, você que me viu crescer, você que não me conhece, ouça para aprender. Várias vezes faltei, uma semana, 15 dias, um mês sem ir na escola. Na rua, todo sujo, com outros moleques, roubando, fumando maconha, cheirando cola. A mão pesou, não aguentei. Naquele dia me ajoelhei, naquele dia olhei para o céu, naquele dia eu gritei: Senhor, me salve, pois sou pecador. Senhor, me salve, pois sou pecador. Mudei de rumo, acertei o prumo. É só o começo, uma parte de tudo. Não vou parar você, ninguém, nem eu mesmo vou me parar. Agora sou eu, Chamas, guardado por Deus. É bom se lembrar. As rosas em vida, porque morto ninguém sente o perfume das rosas. É Voz Sem Medo, Gog, Peso Pesado, Chamas, Professor Cláudio, vem que tem. Parabéns para nós. Obrigado, professor.